Bom dia a todos, que Deus vos abençoe e continue vos fortalecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos possam ser curados, libertados, fortalecidos, pois esta é a misericórdia do Senhor Deus, nos fortalecer em nossa jornada para praticar o bem. Bom, nosso assunto é arrependimento, confissão e em seguida o perdão. Então, confissão primeiro, para depois ter o perdão. Bem, às vezes entre um homem e o outro, pode ser que a confissão não gere o perdão. A pessoa vai ficar com tanta ira que não conseguirá perdoar. Bom, mas quem não perdoa, aí a questão já não está em quem confessou, já está naquele que não perdoou. Por isso, tudo deve ser feito no tempo, na hora e da maneira certa. Bom, tudo um dia será revelado. E nós encontramos isto no Velho e no Novo Testamento também. Em Eclesiastes 12:14, nós encontramos: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a Bíblia nos mostra isso e nos deixa numa condição que nós somos carentes do arrependimento para chegarmos a ter o perdão que é tão necessário dar e também receber. É importante sabermos disso, que nós também devemos saber receber o perdão. E às vezes nós também entramos numa situação que às vezes parece que nós não conseguimos receber o perdão, nós nos acusamos a nós mesmos, a tal ponto que fica difícil de nós perdoarmos a nós mesmos. Bem, nós encontramos também que Deus aconselhou todo o tempo a Israel a andar pelos seus estatutos, a viver os seus estatutos e buscar o perdão naquilo em que falhavam. E às vezes eles falhavam nisso. Mas o pecado, ele apanha a pessoa. Os pecados ocultos, lá na frente, eles acham aquela pessoa. Fica um rastro, Números 32 e 23, nós encontramos isso. Eles deveriam praticar tudo aquilo que Deus deixou através de Moisés para que eles praticassem e obedecessem. E tudo aquilo que fizessem em oculto, aquilo os achariam. Nós encontramos aquele caso de Acã, quando Deus disse para não pegar nenhum despojo, ele achou uma capa babilônica e uma cunha de ouro
e escondeu. Mas aquilo não ficou oculto. Israel estava perdendo uma batalha para Ai. E de repente, achou-se o culpado. Aquilo veio à tona. Aquilo chegou até eles. E ele pagou um alto preço. E em Números capítulo 32, nós encontramos que Moisés estava determinando a coisa para a pessoa. Quando há 2,5 tribos de Israel pediram para ficar, Ruben e Gade, ficar com a terra antes do Jordão. E aquilo não pareceu muito bem para eles, né? Para as demais e para Moisés. Mas eles juraram que eles iriam até que eles conquistassem a terra. Até que subjugasse todo o inimigo. Então eles voltariam e morariam lá do outro lado do Jordão. E eles prometeram que lutaria ao lado dos demais, as 2 tribos lutaria com os demais que atravessariam o Jordão. Então Moisés disse isso para eles. Se eles não cumprissem o que eles próprios sugeriram que fariam, ele disse: se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Estão vendo? A única forma, a única maneira do pecado não nos achar é através do arrependimento e da confissão. Não tem como, às vezes, as pessoas estarem pensando que aquilo não o achará. Vai achar. Pois aquilo está nu e patente diante dos olhos de Deus. O marido não sabe, a esposa não sabe, o irmão não sabe, a igreja não sabe o que o pastor anda fazendo. Lá no púlpito é uma coisa, lá fora é outra. Mas aquilo vai achar ele um dia. Aquilo vai encontrá-lo. Então, porque os céus manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele. Tudo um dia há de ser. Vejam bem como Eclesiastes capítulo 12, verso 14, combina exatamente com Lucas 12, verso 2. Olha, Eclesiastes diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lucas 12, 2 diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Então, meus irmãos, as coisas ficam, parece que se nós pensarmos como os apóstolos disseram para Jesus, é impossível que alguém se salve. É realmente impossível ser salvo por conta própria. Mas o caminho da salvação está livre, está aberto. Jesus Cristo não morreu em vão. Ele abriu o véu de cima a baixo. Aquilo lá estava encoberto também.
Mas abriu, foi descoberto tudo que tinha dentro. Agora, às vezes o homem pensa que ele pode ludibriar as pessoas, enganar e ficar por isso mesmo. Até certo ponto vai ficar. Mas Davi tinha essa consciência de que o seu pecado o acharia. Então ele correu rapidamente, quando soube da sua maldade, da sua injustiça e do seu pecado, o que ele tinha feito. E ele buscou aonde ele poderia estar livre daquilo. Porque aquilo o acharia, aquilo o acompanharia. É disto que às vezes nós temos que parar e pensar, e anunciar e avisar. Agora, está perdida a pessoa? Não. Deus abriu através do Senhor Jesus Cristo o caminho para que nós pudéssemos chegar até Ele. E este caminho, ele é anunciado desde que João Batista chegou. O Evangelho do Reino. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O único meio, não há outro caminho. É este caminho apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nenhuma pessoa está afastado de encontrar a paz, desde que ele não endureça o seu coração e busque, através do arrependimento, da confissão, obter esta glória de ter os seus pecados extirpados. Pois a própria Bíblia nos diz que o Senhor afastará, como o Oriente está afastado, distante do Ocidente, assim o Senhor também afastará o pecado de nossas almas. Para isso, um alto preço foi pago. Para isso, a nossa salvação custou o preço de sangue, do sangue do Filho de Deus, portanto, do sangue de Deus. Então está aberto a porta da graça, o caminho da vida. O caminho da vida eterna está bem diante de você, meu irmão, minha irmã. Está diante de nós. Graças a Deus que nos deu a vitória através do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que por nós padeceu, não só no Calvário, mas morreu ali naquela cruz, mas padeceu desde o jardim do Getsêmani. Sofreu a afronta, a ignomínia, carregou sobre si as nossas culpas. Mas não é só a sua culpa que estás ouvindo, você que está ouvindo, não é só a minha culpa que estou falando. É a culpa de toda a humanidade. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha,
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Então o mesmo Deus que abriu a porta para um, abriu para o outro. Então você vê uma pessoa e pode julgar pensando que ela está perdida. E julgar o outro que aquele já está no céu, está na vida eterna. E de repente todos julgavam que aquela mulher pecadora não tinha vida para ela, chance nenhuma. Zaqueu não tinha nenhuma chance. E às vezes as coisas não são como a gente pensa. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus louvor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Então nossa conversa de hoje ficou sobre isto. Enquanto todos estiverem aqui, respirando o ar que Deus nos dá, há este caminho: arrependimento, confissão do pecado e alcançar este perdão para a vida. Deus abençoe-nos e ajude-nos, que jamais venhamos endurecer os nossos corações para esta graça. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.